Antes dos cemitérios surgirem, os corpos eram enterrados sem nenhum caixão, ou algo para cobrir o corpo, até mesmo jogados em rios, ou deixavam o cadáver ao ar livre, mas na medida que o corpo ia se decompondo, eles passaram a contaminar a terra e rios, assim gerando doenças. No período Neolítico, os cadáveres já eram colocados em cavernas naturais, onde a entrada era fechada por uma rocha. Mas as cavernas não davam conta dos mortos, onde muitas vezes os corpos eram canibalizados. Então passaram a construir sepulturas artificiais, como buracos feitos nas rochas e covas. Embora as cavernas representem as primeiras formas de sepulturas, já havia uma mesa de pedra, onde eram deixados mortos, já demonstravam um certo respeito pelos seus mortos, reservando-os um lugar adequado para eles. A falta de explicação para o fenômeno da morte é o que levou muitas sociedades, principalmente os egípcios na Antiguidade Clássica, a crerem na vida após a morte. Daí os cuidados para que o corpo não se desintegrasse, como os processos de mumificação se tornaram uma peculiaridade dos egípcios. Já os faraós, além de serem mumificados, eram postos em templos gigantescos com as pirâmides, onde simbolizando a importância que eles representavam para a sociedade, e seu poder central. Na sociedade greco-romana, os mortos eram enterrados à beira das estradas próximos das cidades, até mesmo em campos de batalha, onde muitos corpos eram cremados com 2 moedas sobre os olhos, que segundo a crença, as moedas serviriam de pagamento para o barqueiro Caronte, que carrega as almas dos recém-mortos sobre as águas do rio Estige, e Aqueronte, que dividiam o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Com isso surgiu muitos dos costumes, como transcrever inscrições nas lápides tumulares, por flores sobre os túmulos, além de alimentos, coisa que é vista até hoje. Foram a partir desses costumes que a memória do morto passou a ser preservada e cultuada, assumindo diversas feições ao longo dos tempos. No período medieval, só então que surgiu a tendência de aglomerar os defuntos nas proximidades dos lugares sagrados, como tumbas de santos e igrejas, na perspectiva do juízo final e da ressurreição dos corpos. Como o enterro estava e ainda está relacionado à crença na ressurreição do corpo, qualquer outro destino para o morto, como a cremação, por exemplo, era repudiado pela doutrina da época. Os cemitérios representavam muito mais que uma necrópole, eram espaços bastante procurados e cobiçados pelas pessoas da época. Era neles que a população das maiores cidades europeias buscava se divertir, até tabernas próximos, ou até dentro do cemitério, pois esses locais representavam autênticos lugares de sociabilidade, um verdadeiro ponto de encontro para quem procurava diversão. Mas conforme as cidades cresciam, os cemitérios começavam a se afastar das cidades, estabelecendo-se a divisão entre as cidades dos vivos e dos mortos. Mas os cemitérios se afastaram das cidades, mas não das igrejas, sendo que cada novo cemitério construído terá sua capela situada no centro da necrópole, onde são realizadas missas e orações aos mortos. Esse padrão ainda é visto nos dias atuais,